Como ser um vendedor de sucesso? Quem nunca se fez essa pergunta, não é mesmo? Olha, eu acredito que pelo menos, se não durante toda uma parte da carreira, todo mundo se faz essa pergunta. Como é que eu consigo ser um vendedor de sucesso, uma vendedora de sucesso, um representante comercial, um gerente comercial de sucesso? O sucesso nada mais é do que você atingir a alta performance profissional. De 10, acho que pelo menos 10 se fazem essa pergunta. O que é interessante? Quantos realmente vão atingir essa alta performance? Quantos realmente atingem o sucesso? 1, 2, talvez nem isso, tá? Agora, por que isso acontece? Porque é simplesmente impossível se atingir uma alta performance profissional quando você não desenvolve todas as habilidades necessárias. Simples assim. Se você não desenvolve todas as habilidades necessárias, não vai atingir a alta performance, o sucesso. Então, eu acho que a pergunta que você tem que ter sempre em mente é: então quais são essas habilidades? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para atingir o sucesso? Tá? Quando se fala em habilidade, principalmente no setor comercial, a primeira coisa que vem à cabeça são as habilidades técnicas. Então, o que é uma habilidade técnica? É qualquer habilidade que você adquire fazendo um treinamento, um curso, uma MBA, uma pós-graduação, lendo um livro. Quando você assiste meus vídeos aqui no canal, você está adquirindo habilidades técnicas. Ou seja, é tudo aquilo que você consegue colocar num currículo. Eu fiz o curso disso, curso daquilo, etc, etc. A maioria das vezes. Elas são importantes? Sim, são extremamente importantes, fundamentais. Mas elas não são as únicas. Existem outras habilidades, as habilidades comportamentais, que são tão importantes quanto. Então, o que é uma habilidade comportamental? A habilidade comportamental é aquelas que estão relacionadas à tua inteligência emocional e que já faz parte da estrutura psicológica da pessoa. Então, exemplo. Não, primeiro, o que é uma inteligência emocional? É um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, né? Inteligência emocional. Tá, mas o que é isso? Olha só, inteligência emocional é a capacidade que você tem de reconhecer e saber lidar os seus próprios sentimentos e emoções das outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Né? Então, quais são as habilidades necessárias aí da inteligência emocional, das habilidades comportamentais? Então, a capacidade que você tem de liderar, de trabalhar em grupo, a resiliência, a paciência, essas todas são habilidades comportamentais, que são esperadas inclusive pelos RHs nas entrevistas de emprego. Não é somente a habilidade técnica, essas também são importantes. São importantes porque vão fazer a diferença. Bom, aí a questão é a seguinte, nós temos as habilidades técnicas e temos as habilidades comportamentais. Ok, para nós, do setor comercial, vendedores, qual é a habilidade mais importante? Aquela que é responsável realmente, talvez por 90% do teu sucesso profissional. É a persuasão. E por que é a persuasão? Porque a persuasão permite que você altere o processo de tomada de decisão do outro. Você altera o processo de tomada de decisão da outra pessoa. Isso quer dizer que, se o outro havia decidido em não comprar o seu produto, agora ele decide comprar o seu produto. Se o outro havia decidido comprar com outra pessoa, agora ele decide com você. E se ele havia decidido comprar em um outro momento, ele compra agora. Então, veja a importância da persuasão. Sabendo que a persuasão é a habilidade mais importante, a pergunta é a seguinte: ela é uma habilidade técnica, adquirida, ou ela é uma habilidade comportamental, ligada à estrutura psicológica da pessoa?
as duas coisas. Esse é que é o pulo do gato. A persuasão, ela é tanto uma habilidade técnica quanto uma habilidade comportamental. Enquanto habilidade técnica, ela é aquela, como eu disse, que você aprende fazendo um curso, lendo um livro, assistindo meus vídeos aqui na plataforma. Então você está adquirindo uma habilidade técnica, adquirindo um conhecimento que se tornará uma habilidade técnica. Mas ela é também uma habilidade comportamental. Tanto é verdade que existem pessoas que naturalmente são mais persuasivas que outras. Não é verdade? Tem gente que é muito mais persuasiva do que uma outra. Por quê? Porque a persuasão é uma habilidade que ela tem em destaque dentro do seu próprio perfil comportamental. Um pouco mais que outras, umas mais e umas menos. Ok. E é aí que pode ocorrer o seguinte, e isso aqui é fundamental você entender. O que é que geralmente ocorre? Essas pessoas que têm um poder persuasivo, uma habilidade persuasiva não tão forte quanto as outras, o que ela pensa? Saber vender é um dom, é um talento que eu não tenho. Mas o outro lá tem. Tá vendo? O outro lá vende melhor que eu. E ele não estudou para isso. É porque já é dele. Já viu isso? Já é dele. Então não adianta eu estudar, porque é uma questão puramente comportamental. Por sua vez, o outro pensa o seguinte: tá vendo? Eu tenho o dom de vender. Então, eu não preciso estudar a persuasão como habilidade técnica. É claro que ele não pensa com esses termos, eu não preciso estudar a persuasão porque eu naturalmente tenho o dom e o talento para venda. Sabe qual é o problema? Tanto um quanto o outro, com mínimas diferenças, vão apresentar resultados muito pequenos. Muito pequenos, porque eles estão utilizando somente a persuasão como habilidade comportamental. E se esquecem absolutamente da persuasão como habilidade técnica. Literalmente, das técnicas. Resultado pífio, medíocre. Medíocre, eu não quero que você entenda a palavra medíocre como uma ofensa. Medíocre significa que está na média. Se os resultados estão na média, são resultados medíocres. É esse que é o problema. Bom, e aí tem a seguinte questão. Ora, se a persuasão ela é tanto uma habilidade técnica que eu posso adquirir estudando, seja lá através de onde, e ela também é uma habilidade comportamental, esta que é variável de pessoa para pessoa, como eu faço para poder potencializar estas duas áreas, tanto as habilidades técnicas quanto as comportamentais? Bom, as técnicas, basta estudar persuasão. Ponto. Seja lá, novamente, onde for. Se você ficar aqui no meu canal comigo, o que você vai aprender de habilidade técnica de persuasão já vai fazer uma diferença enorme. Tá, mas e as comportamentais? Porque existe um problema na comportamental que é aí que a coisa pega. Naturalmente, nós temos perfis de comportamento diferentes um dos outros. Uma pessoa não é igual a outra. E esse tipo de perfil comportamental pode fazer com que as pessoas se afastem ou se aproximem de você. E você nem ficou sabendo. Puxa vida, André, como assim? Existem características suas extremamente persuasivas que atraem, mas também existem características que afastam as pessoas. Eu vou entrar com um pouquinho mais de uma linguagem um pouco mais técnica, mais de ferramenta, para você entender exatamente como é que isso funciona. Tá legal? Existe uma ferramenta de desenvolvimento pessoal chamada janela de Johari. Não sei se você já ouviu falar. Então, o que é essa janela de Johari? É uma ferramenta que serve para você conseguir fazer
uma relação direta entre o que você entende, o que você percebe em você mesmo e o que as outras pessoas entendem e percebem em você. Legal? Por que ela tem o nome de janela? Porque ela é como realmente se fosse uma janela, é uma ferramenta como se fosse uma janela onde ela tem 4 vidros. E cada vidro, na verdade, é uma área. Tá? Olha que interessante isso. A primeira área, o primeiro vidro, né? Ela é chamada de área aberta. Então, o que tem na área aberta? São comportamentos, habilidades e fatores em geral que você sabe que você tem e as outras pessoas também sabem que você tem. Elas veem esse você. Tá? Um exemplo. Você toca piano. Você sabe que você toca piano. E se alguém olha você tocando piano, ela fala assim, nossa, olha, a pessoa ali sabe tocar piano também. Então, esta é uma habilidade que faz parte da área aberta. Você sabe e os outros sabem. Se você é uma pessoa que fala alto, todo mundo fala, nossa, olha, a pessoa ali fala alto. E você mesmo sabe que você fala alto. Então, é tudo aquilo que você sabe e os outros também sabem. Tudo. Legal. Existe uma área que é uma área chamada área fechada, que são comportamentos, fatores que você sabe que você tem, mas os outros não. Exemplo, olha que interessante isso. A pessoa, ela é extremamente medrosa. Ela tem medo de tudo, tá? Mas ela não quer deixar os outros perceberem isso. Então o que ela faz? Ela naturalmente é uma pessoa agressiva, durona. Aí você fala, nossa, essa pessoa é agressiva, durona, né? Ela é corajosa. Esse comportamento é apenas para esconder o medo que naturalmente ela tem. Já viu isso? O valentão, a valentona, muitas vezes no fundo é um medroso. Então ele adota um eu falso para tapar essa área, deixar ela fechada. Eu não quero que os outros saibam que eu sou covarde. Então ele adota um eu falso. Olha que interessante, na área aberta a pessoa tem total controle. Ela sabe o que ela é e sabe o que os outros pensam dela. Nesta área fechada, ela também tem controle, mas ela tem que ficar se policiando toda hora. Eu não posso deixar o outro lá descobrir que eu sou covarde. Covarde ou qualquer outra coisa. Ela tem que se policiar. Tem controle, mas tem que se policiar. Bom, existe ainda uma outra área chamada área desconhecida. O que é a área desconhecida? É aquilo que você não sabe que você tem, que você é, que você faz, só que os outros também não sabem. Te dou um exemplo. Memórias da infância. Tudo aquilo que está guardado no teu inconsciente ou no teu subconsciente. Ou seja, aquilo que está escondido de você e de todo mundo. Ok, você não tem controle, mas os outros também não têm acesso. Então, para o nosso caso aqui, está tudo certo, não tem problema. E aí, a gente chega na última área. Esta é que é o grande problema quando se trata da persuasão. Esta área é chamada de área cega. O que é a área cega? É quando você não consegue identificar algumas habilidades e fatores em geral de comportamento que você mesmo tem, você não consegue ver isso, mas os outros veem. Olha isso. Os outros formam opiniões a seu respeito de fatores que você mesmo não sabe. Você sabia que as pessoas acham você uma pessoa arrogante? E você não sabe? Ou você sabia que os teus clientes acham você lerdo? E você não sabe. Os teus clientes acham você chato pra caramba. E você não sabe. Os teus clientes acham você muito superficial, não merece confiança, e você não sabe. E etc, 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 e etc.
E qual o problema? O problema é que muitas vezes você se utiliza das técnicas corretas, das habilidades técnicas corretas, e não tem um resultado bom. Por quê? As tuas habilidades comportamentais, por causa da área cega, estão totalmente comprometidas. Olha a volta que eu tive que dar para explicar isso. E aí o que acontece? A pessoa diz assim, mas eu faço tudo certo e eu não tenho resultado. Mas eu faço tudo certo e eu não tenho resultado. Mas eu faço tudo certo e eu não tenho resultado. Ela faz tudo certo dentro daquilo que ela sabe que ela tem que fazer. Mas e a área cega, que é aquilo que ela não sabe? E ela entra nesse processo de um círculo vicioso do fracasso. Por que vicioso? Porque como ela não sabe o que está acontecendo de errado, ela não consegue se corrigir. Ela entra, na verdade, ela entra numa etapa do conhecimento chamada de incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente. Eu sei que é muito termo técnico, mas é muito importante que você entenda isso. O que é incompetência? Incompetência inconsciente é quando eu não sei que eu não sei alguma coisa. Eu não sei que eu não sei. Ora, se eu não sei que eu não sei, logo eu acho que sei. E se eu acho que sei, eu não tenho como me corrigir, porque eu acho que eu não estou errando. E eu estou errando. E eu acho que eu não estou errando. E eu estou errando. E eu acho que eu não estou errando. E eu estou errando. E assim vai. Bom, aí bate o desespero. Porque é o seguinte, peraí André, se existe uma área cega em que as pessoas me enxergam de uma determinada forma e eu não sei, e isso pode estar prejudicando seriamente o processo de persuasão que é responsável pelo meu sucesso, pela minha alta performance, o que eu faço? E aí entra o segundo passo. O primeiro passo é você descobrir que você tinha uma área cega. O segundo passo é, eu vou utilizar aqui uma ferramenta novamente de desenvolvimento pessoal chamada DISC. Essa ferramenta DISC, ela serve para análise de perfil comportamental. Olha que interessante isso. Quando você entende qual é o seu perfil comportamental predominante, porque existem vários, mas tem um que é predominante, você consegue identificar quais são as suas habilidades comportamentais, persuasivas, naturais que você já tem a teu favor. E você consegue identificar todos os fatores que estão na tua área cega. Você pega esses fatores, esses comportamentos que você não conhece, que estão na área cega, e coloca na área aberta. Aí você vai dizer o seguinte, agora eu sei como as pessoas me enxergam. Agora eu sei o que está acontecendo de errado. Agora eu entendo porque eu não consigo atingir uma alta performance, atingir o sucesso, porque isso aqui está me prejudicando. Agora veja bem. Olha que interessante isso. Tudo que está na área cega não significa que é o que você é. É o que as pessoas enxergam em você. Isso vai ficar bem claro na explicação de cada um dos perfis, tá? São 4 perfis. Por isso que a ferramenta chama DISC, D-I-S-C. Então é dominância, influência, estabilidade e conformidade. O estabilidade, ele está escrito com S, na verdade, porque é em inglês, stability, mas em português é estabilidade, tá? Então, eu vou pegar um por um agora, e o ideal é que conforme eu for explicando cada um deles, você vai perceber que você vai começar a se encaixar, você vai falar assim, eu acho que eu sou assim. Eu me identifiquei com esse perfil aí. E aí fica mais fácil você descobrir os elementos da área cega e o que você pode fazer para corrigir esses pontos na visão das outras pessoas. Inclusive, eu vou passar pelo menos uma técnica para cada situação para você conseguir se corrigir. Mas torna a dizer, não significa que você significa que é como as pessoas te enxergam. Tá? Então, vamos falar do primeiro perfil
comportamental que é o da dominância. Olha que interessante, o próprio nome já diz. Então, como é que são as pessoas que apresentam o perfil comportamental da dominância como predominante? Os líderes. São pessoas que naturalmente já têm aquela postura de líder. Postura de líder. Ela fala mais alto, ela mostra o caminho. Você é assim? Você é assim? Você sabe o que tem que fazer? Você vai atrás da meta. Olha, a meta é essa, você agarra aquilo e você vai. Com ambição mesmo. Ambição boa. Não ganância, com ambição boa. Ah, ali ó. Ali é o meu trabalho. E eu vou atrás dessa meta de qualquer maneira. Esse é o dominante. Esse é o alfa. Qual habilidade comportamental persuasiva que ele já tem naturalmente? É isso. Essa postura de líder, o jeito que ele fala, com veemência, ele sabe o que ele está fazendo, pelo menos é o que ele passa, faz com que o outro enxergue nele uma autoridade. Fala assim, pô, esse sabe do que está falando. Porque o líder, ele indica o caminho. E tem muito cliente que ele precisa que alguém chegue e indique o caminho para ele. Fala, seu cliente, é aqui, ó, pode fazer. Porque tem muito cliente que tem medo de tomar uma decisão. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, quando a pessoa, o vendedor, no caso, tem esse perfil de dominância, ele indica o caminho. Ele passa muita credibilidade. Você fala, caramba, ele passa a credibilidade, você se sente seguro com ele. Legal? Habilidade comportamental persuasiva. Tá. E a área cega? As pessoas que não são dominantes, não têm o perfil comportamental dominante, elevado, muito forte, predominante, elas veem o dominante como alguém egocêntrico, frio, sem emoção, que só pensa em bater meta, que não liga para ela, e etc, etc, e etc. Ou seja, por mais que ela confie em você, ela não gosta de você. Fala, não, eu até entendi, ele entende pra caramba disso, aí o cara acaba, eu não gostei dele. Não gostei. E a persuasão, ela só precisa de duas coisas, que a pessoa confie e goste em você. Se ela só confia e não gosta, problemas, hein? Porque o primeiro que ela gostar e confiar, ela vai comprar com o outro e não com você. E é claro que você pode dizer o seguinte, mas peraí, eu não sou frio. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Não é o que você é o que o outro enxerga. É o que o outro enxerga. Você quer um exemplo? O dominante, se tem uma coisa que o dominante detesta, ele detesta, é ter que se preocupar com coisas que para ele não são importantes. Quando um dominante, eu vou colocar a situação, tá? Um dominante, um profissional, vendedor, vendedora, dominante, atende um que não é dominante e esse cliente gosta de falar muito, ele fala, fala, fala. O dominante quer morrer. Ele está atendendo, a pessoa está falando, ele fala, Jesus, a pessoa não vai parar de falar. Porque na cabeça dele é o seguinte, eu preciso fazer a venda. Eu preciso resolver o problema dela. Eu não quero saber se ela bateu o carro na semana passada e se a filha dela está com gripe. O dominante é assim. E ele transparece isso no momento do atendimento. É, vamos. Só que o cliente, ele quer conversar. E ele se sente abandonado. Ou seja, o dominante ele tem uma dificuldade muito grande de criar empatia. Porque para ele está certo, mas escuta, o cliente está com problema, eu vou resolver o problema do cliente, mas e o lado humano da coisa? Se você é dominante, você sabe da dificuldade que é ouvir alguém que quer falar coisas com você que para você não tem o menor interesse. Ah, meu Deus. Agora, quando você entende que o que te falta
Você sendo dominante, o que te falta é a empatia? Você coloca uma técnica que demonstre empatia e você resolve sua vida. André, o que eu posso fazer com esse meu cliente? Legal. Existe uma técnica chamada backtracking. Backtracking. O que é essa técnica? É persuasiva, fantástica, tá? E que você, dominante, vai ter muita dificuldade de aplicar, você vai entender o porquê. Mas vai dar um resultado fantástico, porque aí o cliente vai confiar e gostar de você. Backtracking significa que você vai ouvir pacientemente o que o outro tem a dizer e, quando ele acabar de dizer, você vai ter que reformular o que ele disse, de uma outra maneira, mantendo palavras-chave. O que é palavra-chave? Palavras que você identificou que para ele tem algum tipo de valor. Putz, André, como assim? Te dou um exemplo, você já vai matar logo de cara. O cliente vai até uma loja comprar uma máquina fotográfica. Vendedor dominante. Vendedora dominante. Aí o cliente pega a máquina e diz assim: quanto custa essa máquina? Custa 5 mil reais. Aí o cliente diz assim: nossa, ela é bem leve. Guardou? Custa 5 mil reais. Nossa, essa máquina é bem leve. O que é você não trabalhar com backtracking, que é geralmente o que o dominante faz? O dominante ele nem ouviu o cliente falar que a máquina é leve. Porque para o dominante é o seguinte: esta máquina é de última geração, ela está na promoção, ela vem com lentes angulares EF 18 50mm, ela vem com tripé, ela tem bag, ela tem tudo isso. E esse sujeito vem falar para mim que ela é leve? Pelo amor de Deus, é isso que o dominante pensa. Porque para ele, o que interessa é aquilo que ele acha. É assim. Só que o cliente, ele evidenciou um valor. A máquina é leve. Porque esse cliente pode ser um fotógrafo que trabalha o dia inteiro com a máquina e para ele o peso da máquina é fundamental. Para ele pode ter a melhor lente do mundo, mas se é pesada para ele não serve. Então, o que é você fazer uma apresentação sem o backtracking? O cliente diz assim: quanto custa essa máquina? Custa 5 mil reais. Nossa, ela é bem leve. E ela vem com lentes 18mm, 50mm, vem com um tripé e vem com bag também, está na promoção. Onde está o foco? Na máquina. Percebeu? Foco na máquina. Legal. O que é o backtracking? Volta. Quanto custa essa máquina? 5 mil reais. Nossa, ela é bem leve. É leve mesmo, ela tem somente 400 gramas. O senhor prefere máquinas mais leves? Ah, sim, eu sou fotógrafo profissional, eu trabalho o dia inteiro em pé. Quando a máquina é muito pesada, para mim é ruim. Deixa eu apresentar essa máquina aqui para o senhor. 280 gramas. Hoje, a máquina mais leve do mercado. Ela tem exatamente a mesma tecnologia que a outra, mas 120 gramas a menos. Isso vai fazer uma diferença gigante para o senhor. Percebeu a diferença? Onde está o foco? No cliente, não na máquina. O primeiro, o foco estava na máquina. O segundo, o foco estava na necessidade, no valor que o cliente trouxe. Fica diferente a apresentação? Nossa! Completamente diferente, porque aí você criou empatia com o cliente falou assim: ah, agora ele está querendo me ajudar. Ele se preocupou comigo, de forma inconsciente. Ele se preocupou comigo. Da primeira vez, ele falou assim: está querendo me empurrar essa máquina. E o dominante vai falar assim: mas que absurdo. Mas é assim. É assim que funciona. É como as pessoas veem o dominante. Então, se você é dominante, é assim que as pessoas te veem. E o backtracking é uma forma maravilhosa de você criar essa empatia. Primeiro, porque para você fazer o backtracking, você vai ter que parar para ouvir o cliente. E você vai se corroer. Enquanto o cliente está falando, você está assim: meu Deus, acaba logo de falar, criatura. Por dentro. E se você interromper ele, quebra o vínculo. Porque as pessoas querem ser ouvidas. Elas querem alguém que dê a direção, mas elas também querem ser ouvidas. O dominante não ouve. Então, se você é dominante, ouça pacientemente e aplique
o backtracking. E já vai fazer uma diferença gigantesca nos teus atendimentos, pode ter certeza. Tá? Vamos para o segundo. Falamos sobre o dominante, agora nós vamos falar sobre o perfil comportamental da influência. Bom, aqui já está claro, né? Influência são aquelas pessoas que são influentes. Geralmente pessoas extremamente carismáticas, otimistas. Elas estão sempre de bem, sempre com aquele sorriso. Todo mundo gosta de ficar do lado. Você é assim? O influente, se você é influente, uma das coisas que é interessante é o seguinte: ele adora pessoas. Então ele gosta de atender o cliente, ele fala, conversa, fica horas batendo papo com o cliente. Mas se alguém pegar o influente e colocar ele sozinho numa sala para desenvolver um trabalho técnico, nossa! Ele não faz aquilo, ele não suporta. Ele fala, mas eu vou ficar sozinho lá? Eu não tenho ninguém para conversar. Você ouviu gente falando isso? Talvez você mesmo fale. Tá, mas eu não vou conversar com ninguém? Você fala para o influente, você precisa viajar para tal lugar. É de ônibus, 10 horas. Sozinho no ônibus? Nossa! Mas eu não vou conversar com ninguém. Chega no ônibus, ele começa a puxar conversa com todo mundo. Esse é o influente. Você é influente? Você tem esse perfil mais predominante? Legal. Habilidade persuasiva comportamental, que já faz parte da tua inteligência emocional. É a própria influência que você tem sobre os outros. O teu carisma. As pessoas gostam de estar do seu lado. Gostam de conversar com você. Porque o influente, ele fala muito, mas ele também gosta de ouvir. É uma conversa que flui. Vamos falar sobre a área cega? As pessoas que não são influentes, o cliente que não é influente, ele tende a ver quem é influente como alguém que não merece nem um pingo de credibilidade. Sabe o que elas pensam? Essa pessoa está feliz demais. Ela está me enrolando. Você acredita nisso? Se você é influente, você deve ter levado um susto agora. Sério? Pô, mas eu dei uma atenção, conversei bastante com o cliente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai até um hospital conversar com um neurocirurgião e fala assim, vamos conversar sobre a vida. Sabe o que ele vai falar? Amigo, vai rápido aí que eu tenho coisa para fazer. Vai num especialista de qualquer área e fala, vamos bater um papo? Ele fala, eu tenho coisa para fazer. Guarda isso. Uma pessoa de credibilidade, um profissional mesmo, ele não perde tempo com besteira. Guardadas as proporções. Ele não perde tempo. E o influente, se deixar, ele conversa uma semana com o cliente. Depois ele vai na casa do cliente tomar chá. Ele vira amigo do cliente. Nossa, virei amigo do meu cliente. Tá, mas você vendeu? Não. O influente se perde muitas vezes no processo pelo cuidado que ele tem com o ser humano, o que é lindo. Tá, mas você vendeu? Não. Você está lá para vender. Então, na área cega, as pessoas podem perceber o influente como alguém muito otimista, muito tipo, eu gosto dele, mas eu não vou confiar. Perceba como é diferente do dominante. O dominante, ele fala, eu confio, mas eu não gosto. O influente, ele fala, eu gostei dele, mas eu não confio. Pelo perfil comportamental. O que dá para fazer? Existe uma regrinha chamada regra 80-20. Que o influente, é bom que ele aplique isso nos atendimentos dele. O que é 80-20? 80% do tempo de um atendimento, quem fala é o cliente, não você, influente. Deixa o cliente falar. Porque muitas vezes o influente ele fala tanto que o cliente não consegue falar, de tanto que o influente fala. Ele conta a vida dele para o cliente não está nem aí. O cliente gosta de falar, mas ele não quer ouvir. As pessoas são assim. 20% do tempo você fala, os outros 80%, isso para o influente, você ouve. Aí você vai pegar esses 20% que você vai falar, certo? Digamos que seja 10 minutos, você vai falar 10 minutos. 20% desse tempo
Você pode falar de qualquer assunto aleatório, o que você quiser. 80% venda. 10 minutos, 2 minutos você pode falar sobre qualquer coisa. Só que 8 minutos você vai falar sobre venda. Então, recapitulando, de 100%, 80% quem fala é o cliente, 20% quem fala é você. Desses 20%, 80% fala sobre a venda e 20% sobre o resto. É simples assim? É para quem não é influente, porque se você é influente vai ser um parto fazer isso. Um parto. Você veja o que eu estou falando para você aqui. Não é pretensão, mas você não vai ouvir em lugar nenhum. Essas técnicas, elas são fáceis, mas para quem está na pele é difícil, porque naturalmente o influente fala pelos cotovelos e para ele ter que ficar quieto ouvindo o outro é o fim. Mas quando você, influente, dá para o cliente falar, dá o tempo para o cliente falar, presta atenção e se concentra mais na venda, ele vai perceber você como uma autoridade, como alguém confiável, um profissional que merece respeito. Então ele fala, eu gostei dele e eu confiei nele. Persuasão 100%. Não é difícil. Persuasão, a pessoa tem que confiar e gostar de você. É simples, não é fácil. Porque eu acabei de ensinar uma técnica que se você é influente vai ser um parto fazer. Mas se fizer, é outra história. Porque o cliente pode ir embora porque ele não aguentava mais conversar com você. Ouvir você falar, influente. E você não sabia disso. Tá? Isso não significa que você fala muito, mas na percepção do outro, sim. É claro que se você atende um outro cliente que também é influente, vocês vão passar semanas conversando. E tá tudo certo, ele não vai pensar nada de você. Ele vai falar, poxa, adorei essa pessoa. E confio nela, tudo bem. Mas se o outro é um influente, e se o outro não é? Porque o cliente também tem o seu perfil. Então a probabilidade de erro é gigantesca. Legal? Vamos para o próximo, que é o da estabilidade. Lembra assim, estabilidade é a mesma coisa que estável. Perfil comportamental da estabilidade. O que é isso? O estável tem uma mesa aqui assim, ele trabalha nessa mesa aqui assim já faz 2 anos. Então, legal. Chega alguém para ele e fala assim, tua mesa vai mudar de lugar, você vai para lá agora. Ah, não! Minha vida acabou. Vamos tirar o vaso daqui e colocar aqui. Não! Não! Olha, você precisa mudar de apartamento. Não, não! O estável, ele detesta qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de mudança. Chega para um estável e diz assim para ele, cara, nós vamos viajar amanhã. Ele infarta. Pum. Como assim? Eu tinha que saber para onde eu ia, porque eu ia fazer uma planilha, escrever onde é que eu ia e tal. O estável, ele detesta qualquer tipo de novidade. Agora tem uma coisa, o estável, ele é uma pessoa, é interessantíssimo isso, ele é uma pessoa muito diplomática. Muito diplomática. Por quê? Como ele gosta de estabilidade, ele não gosta de variações dentro do atendimento. Então ele mantém aquela estabilidade cordial, diplomata. Ele não fala muito. A habilidade comportamental persuasiva dele, do estabilidade, ele não é de falar muito, mas se tem alguém que gosta de sentar na tua frente e ficar parado te ouvindo, é o estável. Ele ouve tudo o que você tem para falar. Tudo, tudo. O estável tem isso. As pessoas adoram conversar com o estável, porque ele fica quieto ouvindo tudo que você tem para falar. Qual é o problema? Qual que é a área cega? Essa característica dele, para quem não é estável, ele sempre vai entender o estável como alguém lerdo, medroso e apático. André, pera um pouquinho. Eu não gosto de rotina. Aliás, eu adoro rotina, não gosto de mudar as coisas, mas eu não sou lerdo e apático. Novamente, não é o que você é o que as pessoas pensam de você. Quem não tem esse perfil dominante
ele acha que quem tem é lerdo, é medroso, é apático. A pessoa diz assim, nossa, eu acabei de contar uma história para ela e ela ficou olhando para mim e fez assim, ah. O estável é assim, ele não é de demonstrar muita emoção. Você é assim? Essa é a maneira que as pessoas te percebem, como alguém que não consegue demonstrar emoções. Putz grila, então que eu faço? Como é que eu faço para cobrir isso? Para causar emoções? Porque esse é o pulo do gato. Causar emoções no cliente. Quando eu falo causar emoções, eu quero que você pense o seguinte, aliás, guarda isso. O cliente, ele pode não lembrar muito bem do que você disse para ele. E ele pode muito bem também não lembrar das coisas que você mostrou para ele. Mas ele não vai se esquecer da maneira como ele se sentiu quando ele estava com você. Lembre das pessoas que você gosta. Você pode até não lembrar o que ela disse, mas você sabe exatamente como você se sente quando você está com elas. O cliente é a mesma coisa. Os clientes lembram como eles se sentiram quando estavam com você. E uma das maneiras de você fazer com que o cliente veja em você alguém que se emocionou e que proporcionou emoção ao cliente, porque o estável não proporciona emoção. Não é que o cliente, entenda, não é que o cliente está preocupado que você não tem emoção nenhuma. É porque você não conseguiu fazer ele sentir emoção nenhuma. Ele não está preocupado com você. Então, como é que você faz para fazer com que o cliente se emocione? Existem diversas maneiras de você fazer isso, inclusive trabalhando emoções negativas, que são muito fortes. Tá? Tem como você trabalhar emoção negativa na persuasão? Nossa! N técnicas. Mas o que eu vou te ensinar hoje é trabalhar com emoção positiva. André, como é que eu faço para trabalhar uma emoção positiva no cliente? Massagem no ego. Se tem uma coisa que todo ser humano gosta, é de massagem no ego. Se você massagear o ego de uma pessoa, ela vai te amar para sempre. Você vai deixar ela profundamente emocionada. Ela vai falar assim, ah, essa pessoa é do bem, ela gosta de mim, nossa, ela é inteligentíssima, porque você massageou o ego dela. Como é que você faz isso? N formas, vou te ensinar uma agora. As pessoas naturalmente, raríssimas exceções, mas as pessoas naturalmente acreditam que merecem as coisas. Merecem. Merecem o que, André? Ter mais do que tem e ser mais do que são. Isso é quase unânime. As pessoas acreditam que merecem mais do que têm e mais e se tornarem pessoas mais do que elas próprias já são. Tá? Quando você massageia o ego tocando no assunto do merecimento, que ela realmente merece aquilo, nossa, aí você vai fazer a emoção dela ir lá para o alto. André, como é que eu faço isso? Então eu vou fazer uma simulação aqui com você. Você vende celular, carro, maquiagem, máquinas, terrenos, apartamento, panela, caneta, qualquer coisa. Essa técnica serve para qualquer coisa. Aí o cliente está lá na sua frente, ele viu o produto e você viu que ele deu aquela titubeada. Ele não vai falar assim para você, ai, tá caro. É difícil um cliente falar isso para você, ai, tá caro. O que ele vai falar assim, o que ele pode falar na maioria das vezes é assim, ah, mas essa aqui foge um pouquinho do meu orçamento. Tá? Ou ele fala, não, essa não. Então, guarda isso. Não é não, tá? Não é não. O cliente falou assim, não, esse não. Não insista. Não, mas sabe o que é? Eu queria continuar falando. Não é não. Não é não. Qualquer outra coisa que não seja não, é um possível sim. Então, vamos supor, você está mostrando o celular para o cliente, ele está lá, ele fala assim, ele pegou no celular, olhou e falou assim, para mim foge um pouco do meu orçamento isso daqui. Ele não falou, não, não quero, ele disse, para mim foge um pouquinho do meu orçamento. Como é que você entra com merecimento? Você vai falar o seguinte, seu cliente, eu estou rindo porque você vai ver, aplica depois você me conta. Você fala assim, seu cliente, o nome do cliente, né? Seu cliente, não é sempre, mas às vezes a gente merece se dar um presente.
a gente merece se presentear com alguma coisa. Quanto tempo faz que o senhor não se presenteia com alguma coisa? Essa simples frase, ela abraça o coração do cliente. Porque em sã consciência, quem é que vai dizer assim, não mereço não. Sabe o que ele vai falar? Ah, quer saber? Eu mereço mesmo. Eu dou presente para esse, dou presente para aquele, eu nunca me presenteio com nada. E ele compra. Porque você massageou o ego dele. Veja, eu não estou dizendo para você vender algo para o cliente que ele não possa pagar e que ele vai se comprometer, que vai acabar com a vida financeira dele. Não é isso, não, lembra disso? Mas quando ele diz assim, acho que vai fugir um pouco do meu orçamento, ele está pensando. Se uma pessoa tem 50 mil reais para comprar um carro e você oferecer uma Ferrari, ela não vai falar para você, sabe o que é? Não, ela falou assim, não, você está louco, não tem dinheiro. Não é não. Mas se você oferecer um carro de 55 mil reais, ele vai falar, foge um pouco do meu orçamento. Mas ele está conversando com ele mesmo. Seu cliente, não é sempre. Mas às vezes a gente merece um presente. A gente merece se presentear. Quanto tempo faz que o senhor não se presenteia com alguma coisa? Só presenteia os outros. Essa técnica se chama gatilho mental do merecimento. É uma forma de você causar uma emoção tão forte no seu cliente, mas tão forte, que ele compra. Ou melhor, a probabilidade que ele compra é gigantesca. Era uma venda que estava praticamente perdida, porque se ele fala isso para você, foge do meu orçamento, o que você faz? Então deixa eu mostrar um outro para o senhor mais barato. Aí ele olha o outro mais barato e ele fala, mas não é esse que eu quero. Ele não vai falar para você, ele vai falar assim, quer saber? Eu vou dar uma pensada, depois eu volto. E aí, amigo, você sabe quando que ele volta, né? Dia 31 de fevereiro. Vai lá no calendário ver, dia 31 de fevereiro, quando é. Não existe. Não existe. Ele quer aquele. Então, o gatilho mental do merecimento é o empurrãozinho que você dá. Vai, meu filho, compra. Você merece. Trabalhe as emoções. Legal? Vamos pro próximo, pro último? Conformidade. Perfil comportamental da conformidade. O que é conformidade? É a capacidade que a pessoa tem de receber e lidar com as ordens de outras pessoas. O anterior, se você falar para ele muda de mesa, o da estabilidade muda de mesa, ele quer morrer. Como muda de mesa? Minha vida acabou. Esse perfil agora da conformidade, você fala para ele muda de mesa, ele pega as coisas e vai na hora. Para onde que eu vou? Aqui? Para mim tá ótimo. Ele tem uma facilidade de lidar com as ordens de outras pessoas muito grande. E geralmente esse perfil é extremamente detalhista. O trabalho que ele faz é irretocável. Você deve estar se perguntando, será que eu tenho esse perfil? Lembra, todos nós temos os 4 perfis, mas alguns são mais predominantes. Você vai provavelmente se encaixar com um. Então, como é que você percebe bem esse perfil? O da conformidade. Pelo fato de ele ser extremamente detalhista, ele detesta ter que delegar uma tarefa para alguém. Ele pensa o seguinte, deixa eu fazer tudo isso, porque se eu passar para esse infeliz, ele não vai fazer direito, ele não vai fazer igual eu faço. E você quer saber qual é o problema? Na maioria das vezes ele está certo. O outro não vai fazer igual ele faz. Só que se ele continua pensando isso, ele acaba fazendo tudo. Então, qual é o seu trabalho? O meu trabalho é, por exemplo, é só fazer a abordagem ao cliente. Esse vendedor com o perfil da conformidade, ele vai fazer o seguinte, não, mas pera um pouquinho, o cara que faz ali a prospecção, ele não está fazendo bem, eu vou lá fazer. Aí ele pega não, mas ele também não sabe fazer pós-venda. E quando ele vai ver, ele está abraçando o mundo, porque ele não confia em ninguém, ele não delega nada para ninguém. Você é assim? Pois é. Habilidade comportamental persuasiva. Olha só. É até interessante que você saiba disso. Se tem uma coisa que esse perfil adora fazer, talvez você se identifique, é usar nos seus argumentos de venda o convencimento. André, mas espera aí. Convencer e persuadir não é a mesma coisa? Não. O convencimento faz parte da persuasão.
Existem várias maneiras de você persuadir alguém, o convencimento é uma delas. O que é o convencimento? É o apelo à lógica, apelo a argumentos lógicos e racionais. Exemplo, você está conversando com alguém que tem esse perfil da conformidade como predominante, ele fala muito de números. Não, seu cliente, esse produto aqui, ele 24% mais tal. Isso aqui pode ser comprovado, inclusive, ó, tem uma tabela aqui. Inclusive, nós saímos numa revista. Ele só fala de números. Ele te mostra números, números, números. E o pior, como que você vai discutir com ele? Geralmente, os argumentos dele são irretocáveis. São irretocáveis. Ele é tão crítico, mas tão crítico que ele não percebe, ele nem se permite dar uma opinião. Ele fala, não, opinião não é nada, o que interessa é número. Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando. E é assim que ele trabalha. E é muito bom, as pessoas precisam das provas. Ela fala, ah, entendi, entendi. É verdade, ele tem razão. Porque, entenda o seguinte, a pessoa pode te odiar, mas se você falar para ela que 2 mais 2 é igual a 4, ela fala assim, eu detesto essa pessoa, mas ela está certa. Vou repetir, eu detesto essa pessoa, mas ela está certa. Ou seja, novamente, metade da persuasão está feita. Porque ela vai até confiar em você. Não, ele está certo no que ele está falando, mas eu detesto essa pessoa. Pessoas que apresentam o perfil da conformidade, elas geralmente passam para outras pessoas uma pessoa extremamente crítica. Uma pessoa chata. Por que ela é crítica? Porque ela é tão detalhista que ela fica prestando atenção em pequenas coisas para criticar. Então, quando você conversa com alguém que tem esse perfil, você percebe que a pessoa critica muito. Ela critica, por exemplo, ela está fazendo um trabalho aqui, aí o cliente fala, nossa, ficou perfeito. Ela fala, olha, perfeito mesmo não ficou, mas eu cheguei bem próximo. Ela sempre tem uma criticazinha para colocar. Sempre. Tá? Então, a habilidade que ela tem persuasiva comportamental é de trabalhar com convencimento, com apelo à lógica, e isso é ótimo. O cliente fica realmente convencido, convencimento. O grande problema é que as pessoas, elas enxergam esse perfil como uma pessoa extremamente crítica, chata, lidar, falam, nossa, uma pessoa chata, critica tudo. Neste caso, não precisa nem de técnica de venda, nem de técnica de persuasão. Aliás, basta você prestar atenção, se você tem esse perfil, com as palavras que você utiliza, porque a palavra por si só, ela é persuasiva. Te dou um exemplo. Você pega um influente, um dominante, ele vai apresentar, vamos supor, você vende carro blindado. Ele fala assim, seu cliente, dentro desse carro o senhor e a sua família estarão 100% seguros. Quem tem o perfil predominante da conformidade diz assim, bom, seu cliente, aqui dentro é muito difícil se eu morrer. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é a mesma coisa. 100% seguro, dificilmente você vai morrer, é a mesma coisa. Mas a maneira que você fala, você pode deixar o cliente mais confiante e gostar e menos confiante. Ninguém quer ouvir que não vai morrer. Seu cliente, esse travesseiro aqui o senhor vai ter uma noite maravilhosa. Conformidade. Seu cliente, o senhor não vai ficar torto quando o senhor dorme com esse travesseiro. O senhor vai ficar num lugar. É a mesma coisa, mas a maneira que você fala, a maneira que quem tem esse perfil da conformidade fala, é sempre com alguma crítica embutida. Se você tem esse perfil, toma cuidado com as críticas exageradas, porque tem uma coisa, eu já vi isso acontecer, tá? Quem tem esse perfil muito forte, muito predominante, quando o cliente fala alguma coisa, ele critica inclusive o que o cliente disse. Eu já vi um caso que o cliente falou assim, ah, esse carro é seu aqui que está na porta, aqui, que a gente vai precisar tirar o carro da porta? Ele falou, é meu, né? Ele falou, acabei de comprar o carro, o cliente todo feliz, acabei de comprar o carro. Ele falou assim, o meu cunhado trabalha nessa empresa, esse carro vira e mexe e dá problema não sei aonde, velho. É mentira dele? Não, é verdade. Mas por que você foi falar para o cliente que acabou de comprar um carro que o carro dá problema?
Porque se você perguntar para ele, ele vai falar assim, mas poxa, eu tô ajudando o cliente, eu tô falando para ele que o carro pode dar problema. Fica quieto, criatura. Não critica. Então, se você tem esse perfil da conformidade, cuidado com a crítica. Para finalizar, eu quero te dizer o seguinte. Se você percebeu qual é o teu perfil comportamental predominante, você já deve ter percebido aquilo que você tem de bom, de capacidade de habilidade, ou melhor dizendo, de habilidade persuasiva comportamental. E você já sacou o que você tem que fazer para tapar essa área cega, ou então pegar essa área cega, agora que você já sabe qual é a área cega, o que você pode fazer para melhorar ela. E eu te apresentei algumas técnicas. Quando você sente uma facilidade muito grande de aplicar essa técnica, é porque provavelmente não é o seu perfil comportamental predominante. Um exemplo, no caso do dominante, fala, olha, você tem que ficar quieto ouvindo o cliente. Os outros 3, eles ficam quietos ouvindo o cliente sem problema nenhum. Para quem é dominante, isso é o fim da picada. Então, quando você se sentir incomodado com uma técnica, é um baita toque esse que eu estou te dando. Quando você se sentir incomodado com alguma técnica, é aí que você tem que melhorar. Porque é essa falta de percepção que pode colocar o teu atendimento, todo o processo persuasivo, por água abaixo. É você trabalhar na tua deficiência. Não nos pontos fortes. Não que você não deva trabalhar no ponto forte, mas você tem que trabalhar na tua deficiência. Porque senão, sabe por onde que vai escorrer? Pela deficiência. O cliente escapa da tua mão justamente na tua deficiência. O que eu vou te dizer? Volta o vídeo, assiste com calma, procura entender qual é o teu perfil, ou então os teus 2 perfis predominantes, porque pode ser que você se encaixe em 2. Fala, eu me encaixei mais ou menos nesses 2 aqui, pode ser. Analisa bem, vê o que você pode fazer para melhorar, aplica as técnicas, você vai sentir uma diferença enorme. Você vai sentir dificuldade em aplicar a técnica, tá? Mas veja, não é algo superficial, eu estou indo no profundo da coisa. Lembra no começo do vídeo como ser um vendedor de sucesso? A resposta é essa, entendendo quais são os teus pontos que precisam ser melhorados e melhorá-los. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu agradeço você ter ficado comigo até agora, eu sei que é um vídeo longo, tá? Espero te ver nos próximos e até lá, fique com Deus, tá bom? Um grande abraço.